Olá, meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos ao programa Papo de Fé na Catedral. E hoje nós temos um convidado bastante especial, alguém que certamente vocês vão se recordar, e com muita alegria. Ele completou 3 anos de sacerdócio no último dia 7 de dezembro. É o filho da dona Quitéria e do senhor José. Vem conosco, Padre Diário. Que bom você estar aqui conosco, fique à vontade. E eu quero chamar também o vigário da nossa catedral, o Padre Vinícius, que vai nos ajudar aqui no nosso trabalho. Que alegria estar aqui com o senhor, né? Muito obrigado. Faz pouco tempo que saiu, né? É agora, né? Já chegando em fevereiro. Eu saí em julho, né, do ano passado, de 2022. Já estou completando, acho que 7 meses, né? Que legal. Saí da catedral. Poxa vida. Mas muito bom sempre voltar aqui para águas mais profundas, né? Mas nós vamos falar depois do seu sacerdócio, da sua caminhada. Eu queria saber, o senhor é osasquense? Nasci em Osasco. Nasceu em Osasco? No Hospital Montreal. Agora falido, né? Mas foi aqui no Hospital Montreal que eu nasci. Dia 9 de agosto de 91. 91. Tem 32. Faço 32 esse ano. Tenho 31 ainda. Não, mas agora em agosto faço 32. Que legal. Muito jovem ainda. Obrigado. Trintou aqui, né? Trintei aqui na Trintou catedral. aqui, Eu lembro. Um carinha de 22 ainda. Brincadeira. E a sua infância foi em Osasco? Meus pais me criaram em Carapicuíba, na Vila Dirce. Eu nasci aqui em Osasco, sou osasquense, mas me criei em Carapicuíba, na Vila Dirce. É divisa, né? É pertinho, né? Pertinho, né? 15 minutinhos. E o que seus pais faziam ou fazem? Minha mãe é dona de casa. Certo. E meu pai já é aposentado. Ele aposentou, até os parentes brincam, ele aposentou cedo, aposentou com 39 anos. Puxa. Mas é porque ele trabalhou em metalúrgica. Aí foi registrado cedo, né? Naquela época ainda a lei era diferente. Então ele começou a trabalhar registrado com 13, 14 anos. Puxa. E aposentou cedo, mas continuou trabalhando. Que bom, que legal. Tem irmãos? Sou filho único. Filho único? É. Meus pais, assim que casaram, meus pais casaram em 86, lá na Santa Rita, na Vila Dirce, em Carapicuíba. E depois de 1 ano de casamento, eles tiveram o primeiro filho. Mas com 3 meses de gestação, minha mãe acabou perdendo essa gestação. E depois de 5 anos, 4 anos e meio, ela acabou me tendo. Só que a minha gestação foi de risco. Ela teve que passar os 9 meses de repouso. Nossa. Inclusive, teve que tomar ponto no colo do útero, teve que tomar remédio para me segurar. Aí os parentes brincam assim, né? A Quitéria rezou tanto pro Thiago nascer que foi ser padre agora. Tanto que ela rezou pra eu nascer. Deu certo, oração de mãe tem poder. Mas depois disso o médico falou, né? Se a senhora tiver outra criança, é arriscado ficar a senhora e a criança na mesa. Nossa. Então, eu aconselho que a senhora não tenha mais crianças. Então foi um susto quando o senhor falou que os pais que... Meus pais apoiaram bastante, doutor. Ai, que bom. Assim que eu comecei a fazer os encontros, foi em 2008. Eu era coordenador paroquial de acólitos lá na Santa Rita, em Carapicuíba. E eu não tinha falado que eu fazia encontros ocasionais. Mas todo terceiro domingo de cada mês, eu tinha um encontro, em Osasco. É coisa da igreja. Então eu ia. Passei assim em 2008 todinho. E depois em 2009, eu voltei a fazer os encontros, né, com mais decisão. E quando eu recebi a notícia, foi exatamente no dia 24 de dezembro de 2009, Padre Henrique me ligou, que era o reitor na filosofia e acompanhava a equipe vocacional, me ligou dizendo que eu tinha sido aprovado para entrar para o seminário. Foi o meu melhor presente de Natal. Nossa! E ele me convidou para entrar para o seminário, se eu tinha interesse mesmo. E eu falei, tenho sim. Então ele falou assim, você está aprovado, pode vir. Quando eu falei com os meus pais sentaram comigo na sala de casa e disseram assim, Thiago, é isso mesmo que você quer? Você está entrando por vontade própria ou alguém está influenciando? Porque a minha paróquia de origem sempre teve muitos seminaristas trabalhando.
em estágio pastoral. Eu tinha muito contato com seminaristas por ser coordenador de acólitos. Eu falei, não foi ninguém que me influenciou, é minha vontade mesmo. Então, se isso vai te fazer feliz, isso também vai nos fazer felizes, porque a nossa felicidade consiste em ver você feliz. Mas saiba que se não der certo, aqui é a sua casa. Sempre estaremos de portas abertas para você. Aqui é a sua casa. Não se acanhe. Que bonito. Foi, né? sempre me apoiaram muito. Muito bonito isso. E hobby? O senhor tem algum hobby? 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 Cantar? Ele canta. Ele canta, Não. canta. Padre Vinícius canta. Agora, hobby não. Hobby eu gosto de assistir filme. Filme, como tem um tempinho, né? Porque eu sei, vida de padre é corrida, né? Então, eu gosto de assistir filme para espairecer. Gosto de ver filme de terror, suspense. Também, às vezes, é bom comédia também, né? Mas eu gosto de filme. Toca algum instrumento? Não, nenhum. Eu sou analfabeto musical. Eu gostaria de... Padre Vinícius, só canta ele. Só canta. Doutor, porque foi assim, ó. Quando eu estava diácono, assim que eu ordenei diácono, o bispo falou assim, olha, a sua turma são em 4. Você tem 25% de chance de ser o diácono da catedral. Se você for o diácono da catedral, você vai ter que cantar o Exulte, que é aquele canto da proclamação da Páscoa, que quando nós anunciamos, né, Exulte de a alegria da vida do diácono, anunciar a Páscoa. Cantar. Ele falou assim, então, até dar o tempo de você ir para a catedral, você tem alguns meses para ensaiar. Porque eu não quero uma missa feia não, viu? Quero uma missa bem cantada. Isso me apavorou de um jeito. Eu paguei aula de canto do meu pai. Eu fiz 5 meses, 4 ou 5 meses de aula de canto para aprender respiração, tudo, mas para segurar principalmente o Exulte no Sábado Santo. Mas porque o bispo me assustou um pouquinho assim, né? Eu não queria passar vexame na igreja mãe, né? Na catedral. Poxa. E o senhor gosta de cozinhar? Cozinhar? Eu sei fazer o básico, né? Para não passar fome. É o básico. Por exemplo, né? Quando morei junto com o Padre Vinícius, teve uma época que ele ficou, né, no auge da pandemia, graças a Deus, né, não ficou nada grave, mas ele teve Covid. Certo. Eu também tive, mas eu já estava na fase final, já podia... O médico tinha liberado de transitar na casa. Ele me deu de presente de ano novo. Mas ele estava trancado dentro do quarto. Só comia pizza? Não, por baixo da porta? Preparava. Não. Acho que eu engordei, acho que foi uma das únicas pessoas que engordei enquanto fiquei de quarentena na pandemia, porque ele cuidou muito bem. Não, Deus me livre, morria de medo. Ele e o Padre Alexandre. Aconteceu alguma coisa, então toda hora... Eu preparava vitamina, todo dia um pratinho diferente, né? Vitamina, arroz com milho. Até o pai dele foi lá fazer galinhada. E na hora, viu, doutor? Falava assim, aqui tem hora. Aqui tem... Por isso que a quarentena dele foi 60 dias, né? Batia na porta, falei, padre, já está aqui, ó, a sua refeição. Aí um dia era pão na chapa, já fruta. E procurava não repetir pra deixar enjoado, né? Mas assim, pra me virar, eu sei. Agora, falar que eu vou todo dia pra cozinha, não vou todo dia assim, mas pra fazer uma coisinha pra não passar fome. Pra não passar fome, dá pra se virar. E qual que é a comida que o senhor mais gosta, assim? Tem alguma preferência? Uma massa? Não, eu sou muito básico, assim, pra comida eu gosto de arroz, feijão, bife e batata frita. É meu prato que eu mais gosto. E o que o senhor não gosta de comer? Que eu não gosto de comer? Não gosta. Assim, eu como, mas... Claro, por educação, tudo. Mas eu não gosto de linguiça. Não gosto de linguiça? Não. Comida japonesa também não. Não é muito fã. Comida crua também não. Mas o yakisoba vai? Vai. Agora, a comida crua, né? Uma vez o padre Vinícius falou assim, vamos num restaurante japonês? não. Vamos no brasileiro mesmo. Mas Vinícius, o senhor gosta de japonês? Muito. Eu também sou fã. Eu sou fã. Por exemplo, meus pais são pernambucanos. Tá. Eu gosto de buchada, dobradinha. Sarapatel. Ele não come. Eu não como buchada. Buchada. Só buchada. O resto... E também é filho de nordestino, né? Neto de nordestino. Filho também, né? Filho também. E não come. Já come comida japonesa, coisa que eu não gosto muito. Ai, meu Deus do céu. E fora a ordenação, eu sei que a ordenação para todo padre é uma alegria. Né? Isso qual foi a sua outra alegria na vida? De padre,
na vida sacerdotal, rezar a missa, atender a confissão, ser instrumento de Deus na terra para absolver os pecados, ver a alegria no olhar do noivo que espera a noiva dentro da igreja. Às vezes, as pessoas só ficam esperando. Quando começa a marcha nupcial, né? Todo mundo se vira para a porta principal. E deixa o coitado lá assim, né? Até os fotógrafos, né? Vêm para frente para olhar a noiva adentrar. Eu costumo olhar para o noivo também, né? O brilho no olhar. É bonito de ver. O brilho no olhar do noivo, da noiva que vem adentrando, olhando o seu amado. Os enfermos que são visitados, recebem a unção. Padre Vinícius, né, tem esse sentimento também, como é bonito a gente adentrar na casa das pessoas para conferir, né, a unção dos enfermos. E as pessoas ficam assim, gratas. É você ser grato. Uma vez eu falava com o Padre Vinícius que Deus, ele não nos permite saber até onde o nosso ministério é atingido, para nós não crescermos na vaidade. Mas como é gostoso servir. Sair de casa para servir. Servir a Deus, servir a igreja, servir aos irmãos. Então, minha realização, eu acredito que não foi apenas um dia, mas todo dia é renovado no servir, né? Eu gosto de estar à disposição do povo. Se o senhor não fosse padre, o que o senhor gostaria de fazer na vida? Olha, eu gostaria de fazer administração. Antes de entrar para o seminário, eu ainda estava no ensino médio. No ano de 2007, eu fiz o curso técnico em administração na ETEC de Carapicuíba e me encantei muito, né? E foi bom, porque depois agora na vida sacerdotal, ainda mais agora na paróquia, a administração ajuda muito, né? Quando nós entramos para o seminário, a gente pensa que é só rezar missa, atender confissão, servir ao povo, mas a parte administrativa dá um pega também, porque tem que fazer tudo certinho conforme pede a igreja e também a lei civil. Eu gosto muito dessa área de administração, de poder fazer as coisas certinho. É gozado, né? Os padres, claro, né? Como o senhor falou, ministrar os sacramentos, né? Missa, mas quando se vê como pároco, né? Um pároco é um administrador. É problema com o empregado, é isso? Resolve a parte financeira, tal, né? A comunidade como um todo. A gente costuma brincar que padre, tem que ser psicólogo, engenheiro, administrador, gerente, tem que fazer uma junção de coisas. E na sua paróquia tem quantas comunidades? Nós temos lá, doutor, 10 comunidades e uma desativada. Então, no total seriam 11. Essa 11ª, se Deus permitir, eu gostaria de reativá-la, que é num bairro de vários condomínios. Antigamente, com o primeiro pároco, o padre Wagner, que foi nosso reitor no seminário, a comunidade funcionava na casa das pessoas. É o Vila Deste? Não? É na Vila Deste. Ali na Vila Deste, é a comunidade Nossa Senhora das Graças. Mas com a pandemia, aí as pessoas começaram a fechar as portas e desanimaram. Então eu gostaria de reanimar o povo. Então seriam 11 comunidades. Estou com o vigário lá, Padre Francisco, colabora muito comigo, graças a Deus me ajuda muito, mas conto com as orações de vocês também. Rezem por mim, por favor, pela paróquia de Nossa Senhora de Fátima. E o senhor celebrou a primeira missa onde? Minha primeira missa foi na minha paróquia de origem, onde meus pais se casaram em 86, onde eu fui batizado no dia 15 de dezembro de 91, onde eu fiz minha primeira comunhão, minha crisma.
onde eu recebi a fé e recebi o chamado de Deus. Foi na paróquia Santa Rita de Cássia, em Carapicuíba, na Vila Dirce. E na parte da manhã, fiz minha primeira missa às 11 horas, na Santa Rita. Inclusive, tinha alguns paroquianos aqui da catedral também lá, e das paróquias que eu passei como seminarista. Mas na parte da noite, às 19, eu rezei aqui na Igreja Mãe de Nossa Diocese, na Igreja Catedral. Foi um dia, assim, único, ímpar. Tava nervoso. Ah, sim, né? Nós ficamos preocupados com os gestos, com a fala, com todo, né? Para sair da melhor maneira possível, de uma forma bonita, válida, porque a nossa preocupação é fazer alguma coisa que não deve, não pode, que invalide o sacramento, mas é um dia esperado, né? Esperamos muito. Quantos anos? São 9 anos de formação no seminário, então 9 anos sonhando com este dia. Ser padre, para rezar a missa, oferecer a Deus o nosso melhor e ao povo o banquete dos anjos, né? O pão dos anjos, bonito, Jesus, né? Cristo. Mas acho que é assim, é o ápice, né? Do padre é a celebração eucarística. A missa renova, né, padre? Com certeza. Né? Renovo. O dia pode ter sido como foi, mas quando a gente encosta no altar para dizer tomai todos e comei, tomai todos e bebei, é sobrenatural a força que a gente aure dali. É algo espiritual mesmo, é uma coisa que renova a vida, a vocação, o nosso sim diário. O senhor ficou uns 2 anos aqui? 3, se eu contar como diácono, né? Ah, tá. Eu cheguei aqui no dia 26 de maio de 2019. Eu me recordo que no dia 21 de maio, estava na Santa Rita, minha paróquia de origem, porque quando eu fui ordenado diácono, Dom João me ligou, falou para nós irmos, os 4 diáconos, na casa episcopal, tomamos um café e ele falou assim, a partir de agora, cada um vai trabalhar em tal paróquia. Você, Tiago, vai trabalhar na paróquia Santa Rita de Cássia. Eu falei, Dom João, mas Santa Rita é minha paróquia de origem. Ele falou, sim, eu sei. Tem algum motivo para me mandar para minha paróquia de origem? Eu falei, sim, tem. Eu falei, qual? A minha vontade, eu quero. Aí eu falei, então não, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas ele falou assim, só que não se acostume. Você vai ficar um tempinho lá até organizar algumas coisas. E organizando isso, o seu destino será outro. Mas não falou onde era. Não falou onde era. Aí no dia 21 de maio, véspera de Santa Rita, Dom João me ligou. E aí, como é que tá, Tiago, as coisas? Os preparativos para a solenidade amanhã? Não, Dom João, estamos de vento em polpa. Estou terminando de preparar aqui as leituras próprias do formulário do Comum das Mulheres. Já eu mando para o senhor as leituras que nós escolhemos, o evangelho próprio, para o senhor preparar a homilia, tá bom? Passar bem, até amanhã. Quem desliga é quem ligou primeiro. Desculpa. Ele falou assim, eu não terminei o assunto ainda. Estou ligando para te avisar, te comunicar, que terminando a festa de Santa Rita, você está sendo transferido. Eu falei, é? Ele falou, é. Você nem perguntou para onde, porque eu não... não, está sendo transferido. Eu falei, tá bom. Ele falou assim, você vai para a catedral. Vai ser o diácono da catedral. Eu falei, tá ok. Eu falei, quando eu mudo? Aí ele falou assim, não, eu preciso organizar com o Monsenhor, que o padre Leonardo ia sair para o padroeira, ia ter umas outros ajustes. Assim que o padre Leonardo desocupar a casa paroquial, o quarto, você vai para o quarto dele. Assim que eu desligar aqui, já converso com o Monsenhor. Falei, tá ok, combinado então. Continue assim, viu, Tiago? Falei, assim como, Dom João? Sempre obediente e disposto a servir. Falei, obrigado, Dom João. Aí, desliguei, liguei para o Monsenhor e combinamos dia 26 de maio. Eu lembro que na ocasião, quem presidiu a missa foi Dom Hercílio. Foi a última missa que Dom Hercílio presidiu aqui na Igreja Catedral. E era a missa em ação de graças pelos 16 anos que o padre Thomas foi vigário aqui na Catedral. Ah, tá. Na sacristia, Monsenhor chegou a falar, Dom Hercílio, estamos hoje perdendo... estamos aqui perdendo o padre Thomas, voltando para a Irlanda. E eu lembro da frase que Dom Hercílio disse. Deus hoje nos tirou uma joia, mas está mandando outra. Eu me senti naquele dia, né? Mas fiquei feliz pelo elogio de Dom Hercílio e Monsenhor me acolheu assim, com muita disponibilidade. Eu tenho muita gratidão ao Monsenhor, que é o pároco da catedral, vigário-geral de nossa diocese, e muito amor pela catedral. Então, se for contar, no dia 26 de maio
até o dia 9 de julho de 2022, fiquei 3 anos e algum tempinho aí, alguns meses. Agora é uma experiência a catedral, né? É uma escola. É grande, né? Né, pai? É. Ela nos ensina em todos os Muito, sentidos, tudo, né? mas a gente aprende a amar. Uhum. Olha, e a catedral ela nos ganha muito facilmente. A catedral é uma escola para nós, É uma padres escola, novos, em todos os porque sentidos. tudo que É, nós... Eu, por exemplo, né, estou vendo hoje na paróquia, Uhum. a catedral já me ensinou a como lidar com a situação. Porque o padre tem que ser ponderado, né? Então, Uhum. uma pessoa prudente, de Deus, que leve outras pessoas para Deus. Não a pessoa que carregue para si discípulos, mas que aponte sempre a Jesus Cristo. Como Nossa Senhora sempre nos ensina, né? Fazer tudo o que Ele vos disser e apontando para Jesus. E a catedral é isso. Nos ensina a como estarmos melhores na escola de Maria e também na comunidade de Jesus. Sempre apontando para Ele. Agora diz aqui para nós, Monsenhor é muito duro? Não. Pega Não. no pé, tá? Não, com os vigários, assim, ele sabe lidar muito bem. Sabe? Ele tem um amor paterno. Que bonito. Ele Nos confia. trata como filhos mesmo, né? E ele percebe que, para novo, a gente sai do seminário empolgado, né? A gente quer colocar em prática tudo que a gente aprendeu na faculdade, tudo que nós aprendemos no seminário. E o Monsenhor, ele, sem podar, ele sabe como ir colocando assim, o eixo das coisas na realidade. Da realidade. Ele nos faz colocar os pés no chão. Além de ser psicólogo, né? Ele também tem anos de experiência, fez agora 37 anos, agora em dezembro. No mesmo dia que eu faço aniversário de ordenação, é o mesmo dia dele, fez 37 anos de sacerdócio. Então, pela experiência, a bagagem dele, ele consegue nos colocar com os pés no chão, mas sem perder o foco em Jesus. Muito obrigado, viu, Monsenhor? Agradeço de coração pela experiência. Padre, o seu tema, então, vamos para o tema de hoje, né? Que é a Eucaristia, caminho da salvação. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a Eucaristia, a sua importância na vida, né, cotidiana. A Eucaristia é um presente para todos nós. Cristo, ele não se fez presente apenas nos anos 0 até o 33, mas ele quis se presentificar no tempo e na história. Cristo está presente até os dias de hoje conosco. Cristo está presente na comunidade reunida, na palavra e ele mesmo, em corpo, sangue, alma e divindade, nas hóstias consagradas. Quando nós vamos para a igreja e chegamos diante do sacrário, ali está o mesmo Cristo que está sentado à direita de Deus. Então a Eucaristia é uma dádiva, é um presente para nós, cristãos, católicos, termos a presença do nosso Deus, um Deus imenso, que se fez pequeno, que se faz alimento para estar conosco no dia a dia, nos encorajar, nos dar coragem, nos fortalecer e sempre nos colocar no caminho da santidade e salvação. A Eucaristia, como o próprio termo já fala, é uma ação de graças. Ao comungarmos, devemos sempre rendermos graças a Deus, de termos um Deus que mesmo na nossa pequenez, na nossa indignidade, diante dos nossos pecados, não nos abandona. É um Deus presente, um Deus que nos fortalece, um Deus que está sempre conosco. É o Emmanuel, né? O Deus conosco. Na última ceia que foi instituída por Jesus, né? Foi. Cristo, já antevendo, né? Sabendo que seria entregue, colocado na cruz, seria crucificado, ele quis se fazer presente. Cristo, nosso Deus é sábio, né? Na verdade, ele é a sabedoria encarnada. Já sabendo que iriam tirá-lo do mundo, ele, nos termos mais assim, os jovens, né? Deu um olé em Pôncio Pilatos, em todos os governadores e os grandes desta terra. Enquanto estavam pensando que iriam tirá-lo do mundo, ele se fez e se fará
presente todos os dias na Eucaristia. Até quando tiver um sacerdote na terra, ele sempre estará presente. Então ele instituiu na última ceia. Ele tomou o pão, deu graças, partiu, distribuiu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Não é um faz de conta, a Santa Missa não é uma peça de teatro, a Santa Missa não é um conto de fadas, mas é a atualização do mistério de Deus. É a memória presente de Cristo em nosso meio. Então, devemos sempre agradecer a Deus pela sua presença, pelo seu amor manifestado em cada altar, em cada Santa Missa. E a fração do pão é antiga, né? A fração do pão? Os primeiros cristãos praticavam, né, a fração do pão. Sim. Né? Por exemplo... O gesto, né? O gesto, partir o pão, né? Partir o pão. O São Padre Pio de Pietrelcina, ele costuma apresentar a Santa Missa com uma cronologia da paixão. Então ele coloca a paixão, o momento da paixão, tudo que aconteceu, desde a agonia até a ressurreição, ele vai colocando de forma cronológica dentro da Santa Missa. No momento do Cordeiro de Deus, quando o sacerdote ele entoa, ou a comunidade entoa Cordeiro de Deus, ele fraciona o pão, rezando esta união do corpo e do sangue de Jesus, o Cristo e Senhor nosso que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. E ali ele parte, né, depois que ele fracionou o pão, o Cristo no meio, ele parte uma parte e por intinção ele coloca dentro do cálice, dentro do sangue. São Padre Pio fala que nesse momento, quando o sacerdote parte o pão, ali, com a cronologia da paixão, é o momento em que Cristo morre na cruz. Quando o padre parte, é o momento da morte. Porém, quando o padre tira um pedacinho da Eucaristia e coloca no cálice, ali é o momento da ressurreição de Cristo. Ou seja, ao recebermos o corpo de Cristo, nós receberemos o corpo de Cristo ressuscitado. Fazemos parte do corpo de Cristo. É o gesto da fração do pão que nos mostra Cristo no todo em nosso meio e também que se faz pão, se faz Eucaristia, se faz alimento para nós. Mas também podemos entender que, como o padre Vinícius lembrou, em Atos 2, o momento da fração do pão é a partilha, é o momento em que nós entendemos também que Cristo se faz presente na comunidade. Mas eu gosto também desse lado espiritual que São Padre Pio coloca quando ele explicava isso para o padre Xiang, que era um dos seus discípulos. Então ele explicava esse lado espiritual da missa parte por parte com a cronologia da paixão de Jesus Cristo. Recebemos nas mãos, por exemplo, vamos chegar perto do sacerdote, do ministro, fazemos a devida reverência, não para o sacerdote nem para o ministro, mas para Jesus, que está ali. Reverenciamos a Cristo.
fazemos a devida reverência e então nos aproximamos. Quando o padre ou o ministro fala o corpo de Cristo, nós devemos responder amém. Amém. Eu creio, assim seja. Então, mas amém. Depois, ali, recebe e leva a Eucaristia até as mãos. Ah, padre, mas eu gosto de falar obrigado. Padre, é tão bondoso, né? Não, obrigado não, é amém. Eu creio. Ali está Jesus todo. Jesus presente. Todo dia, padre, eu tenho que falar porque é muito engraçado. Eu dei a comunhão e falou, valeu. Valeu aí, né? Não, é amém, viu? Amém, mas é isso, nós temos que aprender. Padre, mas agora, para terminar e encerrar o nosso programa, sobre a fé. O que o senhor sente, assim, a sua fé? Porque é claro que não foi... foi um estalo, agora tenho fé. Como que isso é? A fé nós percebemos no dia a dia, nas coisas, nas pequenas coisas, como eu havia dito já, né? Nas pequenas coisas Deus vai nos conduzindo. Por exemplo, me perguntaram assim, né? Padre, o senhor está feliz na paróquia onde o senhor está? Foi a paróquia que o senhor escolheu? É a paróquia que o senhor quer? E eu simplesmente disse assim, olha, eu estou feliz onde Deus me colocou. Porque se eu tivesse escolhido, Deus não me daria assistência para conduzir o povo como tem me dado agora. Porque seria a minha escolha, a minha preferência, e não a preferência de Deus. Fé é isso. É nós colocarmos o pé sem saber o que nos espera no outro dia, mas saber que embaixo tem um chão. E esse chão, essa solidificação, este apoio, esse sustento é Jesus Cristo. Então, fé é você dar um passo confiando na ação de Deus, não na sua própria ação. Sabemos que a nossa ação é muito falha. Se dependermos apenas de nós mesmos, nós não vamos para frente. A igreja está viva até hoje graças ao Espírito Santo. Então, fé é confiar. Confiar que no dia de amanhã será melhor do que hoje. Conforme diz a palavra de Deus, para cada dia bastam seus problemas. Para cada dia bastam seus males. Então, viver o hoje com pensamento sempre em Deus. Hoje eu tenho que colocar o meu dia nas mãos de Deus, finalizar o dia na presença de Deus e pedir a Deus que no próximo dia eu também tenha um bom dia como tive no dia de ontem. Sempre procurando melhorar no meu serviço aos irmãos, na minha propagação do Evangelho, na minha vivência de cristão e eu como padre, né? Então, fé é isso. É confiar no agir de Deus, sem querer que a minha vontade prevaleça, mas como Jesus ensinou no Pai Nosso, que a vontade dele prevaleça, não a minha. Bacana, padre. Olha, infelizmente temos que terminar o programa, né? Eu agradeço. Eu ficaria aqui falando com o senhor um tempão, com o padre Vinícius, uma delícia. Revê-lo, né? Nós ficamos alguns meses aí sem se ver, foi muito bom. Então eu peço que os senhores, né, dê uma bênção para nós ensinarmos para os nossos... Padre Vinícius, quer dar uma palavrinha também? Pela sua contribuição já foi muito... Olha, desde diácono ele fez isso comigo. A gente ia visitar as casas, celebrar noivados, dar umas bênçãos. Ele sempre fazia parte dele. O diácono quer dar uma palavrinha. Nos velórios. Às vezes no susto, assim, né? O diácono dá uma palavrinha também. Agora o padre vai dar uma palavrinha também. Me treinou bem. Dá uma palavrinha para nós também. Não, padre, para nós é uma alegria de verdade, porque a presença do Senhor sempre nos renova, né? O seu carinho, o seu carisma, o seu sacerdócio ficou muito marcado na nossa comunidade. Tanto é que tem alguns meses da sua transferência, mas tem muitas pessoas que ainda se sentem um pouco órfãs. Então, no bom sentido de dizer, né? Porque quando alguém passa por um lugar e deixa saudades, é certeza de que ela passou por ali cumprindo bem a sua missão. E o povo da catedral tem muito carinho e tem uma excelente referência no seu sacerdócio. Ainda há pouco tempo nós celebrávamos o 3º domingo do Advento, que era o chamado Domingo da Alegria. E a alegria a qual a liturgia nos convida no tempo do Advento é pela presença do Senhor. É nos repetido sempre na liturgia. O Senhor está próximo, alegrai-vos porque Ele está próximo. Não é simplesmente próximo na hora da nossa morte, mas próximo no sentido de se fazer presente. E uma das marcas da presença de Cristo na comunidade, na sua igreja, é a alegria. Essa alegria a gente sempre viu refletida no seu sacerdócio, no seu carisma, na sua pessoa. Quando Nossa Senhora chega à casa de Isabel, João Batista pula de alegria. Quando Jesus nasce, os anjos vão dizer aos pastores, alegrai-vos, porque hoje nasceu um Salvador.
quando os reis magos chegam na Gruta de Belém, eles também são tomados por uma grande alegria. Um padre que gera alegria na comunidade, que tem alegria no seu ministério, nada mais é, como diz o Papa Francisco, do que a presença do ressuscitado. Então, nós queremos desejar, né, que o Senhor continue sendo presença do ressuscitado em meio ao povo do Jardim Coimbra, como foi aqui na Catedral, e que continue levando, como o Senhor disse, muitas almas para Deus, não trazendo para si, mas apontando para Deus. Então, é apenas manifestar em nome aqui do Monsenhor Claudemir, dos nossos outros irmãos vigários paroquiais, nomeadamente Padre Rodrigo e eu, convivemos mais de perto contigo, mas também Dr. Ariovaldo, departamento aqui de comunicação, na pessoa da Luciana e do Tom, a gratidão de todas as pessoas da nossa catedral que certamente vão acompanhar esse programa e vão matar um pouquinho mais da saudade. É só mesmo manifestar essa gratidão. Agradeço de coração. Não mereço, mas agradeço. Mas agradeço de coração o convite, doutor Adilvaldo, Padre Vinícius. Aqui nos bastidores estão a Luciana e o Tom, do Departamento de Comunicação da Catedral. Eu fui muito feliz aqui na Catedral Santo Antônio, na Igreja Mãe de Nossa Catedral foi Diocese. feliz contigo. Foi feliz, sem dúvida. Muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado por todos os ensinamentos. Me desculpem alguma coisa, mas eu peço, continue rezando por mim, por favor. E quando rezarem, fala assim a Jesus: Senhor, eu quero rezar pelo Padre Tiago Jordão. Fala com nome e sobrenome, porque vai que Jesus se confunde, assim. Um outro Padre Tiago por aí, né? O senhor não é mais o único Padre Pois Tiago é, da então. Diocese, como eu em breve também não serei mais o único Padre Vinícius. É Tem verdade, outro, agora tem o Padre no- Tiago Santos, né? Vinícius Só vai que Rocha. na hora de distribuir as bênçãos, né, você cai para outra. Brincadeiras à parte, muito obrigado. Obrigado mesmo aqui pelo programa. Papo de Fé, né? Nome do Papo nosso de Fé. programa. Aqui também com o Padre Vinícius. Muito obrigado a você que nos acompanhou ao longo do programa de hoje. Rezem por nós, por favor. E muito obrigado. Nós todos fazemos parte da Catedral. Juntos somos mais Catedral. Deus abençoe. Obrigado.